Tudo bem? Hoje nós vamos ver nessa aula um assunto chamado acidez e basicidade de compostos orgânicos, porque você já sabia até agora que existem ácidos como o sulfúrico, clorídrico, que você já ouviu falar, e bases como hidróxido de sódio ou de potássio, que você também já conhece. Porém, existem compostos que são orgânicos e que apresentam também uns caráter ácido e outros caráter básico. E para você entender isso, a coisa funciona assim, ó, bem tranquilo. Espero que você acompanhe numa boa. A gente começa olhando o seguinte. Existe uma classe de substâncias chamada fenol, que a gente já olhou numa aula anterior, e esses fenóis, eles apresentam um grupo OH ligado diretamente no anel aromático. Então, esse grupo OH, e você consegue perceber ele nitidamente aqui, ó. Então, se você está acostumado com aquela nossa simbologia, aqui está o oxigênio, essa bolinha vermelha, tá? E aqui o átomo de hidrogênio, que é a bolinha branca. Esse conjunto aqui é o chamado grupo OH, que é o grupo hidroxila. Então, quando está ligado diretamente ao anel aromático, ele é então um fenol. Muito bem. Acontece que esse átomo de hidrogênio que tem aqui no OH do fenol, esse aqui, ele é um átomo ionizável. O que significa isso? Significa que ele é removido da molécula quando esse fenol tem contato com água. E o resultado é o seguinte: a ligação química entre esse hidrogênio e o oxigênio é quebrada, o hidrogênio sai na forma de H+, em água, aí então isso é um ácido, e aqui sobra uma carga negativa junto com esse oxigênio, que caracteriza o íon conhecido como fenolato. Você sabe o que é o fenolato porque você sabe que o nitrato vem do ácido nítrico. Então, como isso aqui é um derivado de um fenol, que ele tem caráter ácido, então isso aqui chama-se fenolato. Portanto, quando você encontrar um anel aromático com esse grupo OH ligado, saiba que esse átomo de hidrogênio ele é ionizável, ou seja, ele sai dessa fórmula e temos então o caráter ácido, beleza? Então, ácidos carboxílicos apresentam o caráter ácido, lógico, e os fenóis também. Agora, repare uma coisa, o grupo OH às vezes aparece ligado em carbono comum, que forma a função álcool. Naquele caso, no álcool não tem esse hidrogênio ionizável, ele não é ionizável. Ele só aparece como ionizável aqui no fenol, tá? Então, muito cuidado, muita atenção com isso. Muito bem. Na nossa próxima tela agora, nós vamos ver que as aminas apresentam caráter básico. O que significa isso? Eu havia comentado com vocês na aula anterior para que ficassem muito atentos com relação a isso aqui. Mas a basicidade de uma amina, ou seja, o seu caráter básico, depende de quem? Depende essencialmente desse par eletrônico não compartilhado aqui. Mas não com esse pincel, agora já estraguei tudo. Pera aí, vamos acertar isso aqui de novo. Então aqui está a basicidade, e pronto, agora sim. A basicidade de uma amina depende desse par eletrônico não compartilhado que eu coloquei aqui, e ele aparece exatamente dentro de um orbital, que você também já sabe o que é. Então, esse par eletrônico não compartilhado, eu quero deixar isso aqui bem claro, porque isso aqui é bastante importante. É ele que faz toda a brincadeira. Ele pode fazer uma ligação coordenada. Opa, está escrito errado aqui por só coordenas. Não é, é coordenada ou dativa. E aí você tem, então, uma base. Agora, acontece que você estava acostumado a lembrar de uma base como sendo uma substância que libera OH- em solução.
Isso não está errado. Porém, isso é característica de uma base inorgânica, usando o conceito ácido-base de Arrhenius, que não é o que a gente tem aqui. Como aqui eu estou afirmando para você que existe caráter básico, mas isso não libera grupo H, primeiro porque não tem oxigênio nessa fórmula, então não pode ser aquele conceito de Arrhenius. É por isso que existe um outro conceito ácido-base de um nome super estranho, aliás são dois sobrenomes, né, Bronsted e Lowry, que são as pessoas que desenvolveram essa ideia. Então, de acordo com esse conceito, base é uma espécie que consegue receber um H+. E ácido é aquilo que libera um H+. Então o ácido é muito parecido com Arrhenius, mas a base é o contrário, tá? Ela recebe um H+. Então aqui eu tenho um exemplo de base coordenada com um H+. Então esse par eletrônico forma uma ligação coordenada com H+, então ele pode absorver isso. Agora, onde que isso pode ser útil para alguma coisa? Puta, tem um monte de coisas com relação, por exemplo, a manutenção da dupla hélice do DNA por causa das bases nitrogenadas. Então, a chamada base nitrogenada que você já ouviu é justamente esse comportamento do par eletrônico não compartilhado desse átomo de nitrogênio que aparece aqui em cor azul. Certo? Vamos só deixar bem claro, ó, aqui está o átomo de nitrogênio. Muito bom. Então agora, pessoas, vamos ver onde mais isso pode aparecer. Você pode ter isso aqui numa brincadeira muito curiosa chamada sangue do diabo. Então, o que é isso? O que significa esse sangue do diabo? Significa a reação entre amônia e água. Então, a amônia atua como uma base de Bronsted e Lowry, pode quebrar a molécula da água. Então, isso vai formar uma substância chamada hidróxido de amônio, que é esse conjunto aqui, ó. Acontece que o hidróxido de amônio é uma substância incolor, então por que isso tem sangue do diabo? De onde vem isso? Simples. Para que o sangue do diabo funcione, você precisa de um indicador ácido-base. O que é isso? Esse indicador ácido-base é simplesmente uma substância que reage com um ácido e dá o produto de uma cor e reage com base e dá um produto de outra cor. Então, o que nos interessa é ver a cor resultante da reação desse indicador com ácido ou com base. Ah, entendi. Então, um indicador chamado fenolftaleína, quando entra em contato com isso aqui, ó, esse conjunto aqui, em contato com fenolftaleína, ele adquire uma cor vermelha muito intensa, que lembra sangue. E o problema é que, naturalmente, essa substância, chamada hidróxido de amônio, ela se decompõe. E se ela se decompõe, ela deixa de existir. E deixando de existir, a cor não existe mais. Portanto, quando você faz o sangue do diabo, você mistura o indicador fenolftaleína junto com essa solução. Fica uma cor vermelha, parece sangue. Você joga isso em algum tecido, o tecido fica como se fosse manchado de sangue, só que parece que é mágica, depois de um tempo aquilo some. Por quê? Porque a substância se decompõe, o NH3, que é essa substância aqui. Ela evapora, e quando ela evapora, não existe mais o sangue do diabo. Fácil. Então é por causa da evaporação do NH3 junto com a decomposição do hidróxido de amônio. Então isso é uma aplicação bem interessante para a nossa brincadeira aqui de acidez e basicidade das aminas. Então, para ajudar você num assunto que é meio, às vezes, carniça, eu vou fazer só o primeiro exercício dessa aula. Então, esse exercício número 1 diz o seguinte: químicos ambientalistas descobriram que o uso do cloro gasoso e do hipoclorito para desinfecção de água pode produzir haletos orgânicos, que você já sabe o que é, como triclorometano ou clorofórmio,
1,2-dicloroetano e o 2,4,6-triclorofenol, que não são eliminados pelo tratamento tradicional e são carcinogênicos. Então, o que seria uma substância carcinogênica? Ela pode levar a desenvolvimento de câncer. Então, não é uma boa ideia ter contato com esse tipo de coisa. Muito bem. Escreva a fórmula estrutural para o composto aromático citado. Então, você já sabe que fenol é aromático. Então eu comecei a desenhar aqui o anel aromático. Dentro das bolinhas amarelas eu tenho os carbonos do anel aromático. Aquele carbono onde está ligado o grupo OH é o carbono número 1. Aí depois eu tenho numerado do jeito que você quiser. Cloro na posição 2, cloro na posição 4, cloro na posição 6. Aí eu tenho então 2,4,6-triclorofenol, que é a substância orgânica citada no texto. E o item B pergunta qual delas possui caráter ácido. E como nós já vimos nessa aula, eu sei que fenol tem caráter ácido. Então é essa substância a responsável pelo caráter ácido desse exercício. Tá? Então, capricha aí, estude bastante, leia a teoria de novo. Essa é uma aula curta. E você, se tiver alguma dúvida, entre em contato que eu ajudo a responder, tá bom? Se você precisar entrar em contato, use esse endereço de e-mail aqui, ó. É o meu e-mail pessoal. Se precisar, entre em contato que eu ajudo a responder, tá bom? É isso aí, pessoas. Beijos a todos.